Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre números primos. Vamos falar sobre o que é um número primo e também como é que surgiu a ideia de número primo. Este vídeo vai ser útil para depois rever os conteúdos de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum que será apresentado no próximo vídeo. Vamos a isso? Vamos então começar pela definição de número primo. Portanto, vamos ver o que é um número primo. Um número primo, segundo uma das suas definições, é um número natural que tem apenas dois divisores diferentes, o número 1 e ele próprio. Vamos procurar nos primeiros 10 números naturais quais são os números primos. Começando pelo número 1, o número 1 não é um número primo, uma vez que não enquadra na definição que vimos ainda agora, ou seja, o 1 é dividido por 1, mas também o 1 é ele próprio, ou seja, ficamos com que o número 1 tem apenas um único divisor e não dois divisores diferentes. Em relação ao 2, o 2 é um número primo porque é dividido por 1 e por 2, ou seja, por ele próprio, portanto só tem dois divisores. Em relação ao 3, o 3 também é um número primo pela mesma razão que o 2. Ele é dividido por 1 e por ele próprio apenas. Vamos ao 4. Ora bem, o número 4 é dividido por 1, por ele próprio, mas também é dividido por 2, o que significa que tem 3 divisores diferentes e por essa razão não é um número primo. Avançando para o 5, é um número primo, uma vez que é dividido apenas por 1 e por ele próprio. Se avançarmos para o 6, ele é dividido por 1, por 6, ou seja, por ele próprio, mas também é dividido por 2 e por 3, ou seja, tem 4 divisores diferentes, portanto, não é um número primo. Avançando para o 7, é um número primo, é dividido apenas por 1 e por ele próprio. Se avançarmos para o 8 é dividido por 1, por ele próprio, mas também por 2 e por 4, o que significa que tem 4 divisores diferentes e por essa razão não é um número primo. Passando para o 9 é dividido por 1, por ela próprio, mas também por 3, o que significa que não é um número primo. E por fim, o 10. O 10 é dividido por 1, por ele próprio, por 2 e por 5, ou seja, tem 4 divisores diferentes, o que significa que também não é considerado um número primo. Portanto, vimos que do 1 até ao 10, os números primos são o 2, o 3, o 5 e o 7, ou seja, temos 4 números primos entre os 10 primeiros números naturais. Vamos agora falar um bocadinho sobre a origem dos números primos. A história conta que a descoberta dos números primos terá sido feita na Grécia pelo matemático Euclides de Alexandria. No entanto, há a possibilidade de, antes de Euclides, por volta de 530 a.C., a escola pitagórica já ter trabalhado em torno da primalidade, sendo que desempenhava um papel fundamental na matemática e no miticismo pitagórico. Neste período, o número mais importante seria o 1, correspondente à unidade, em grego monad, e os números naturais seguintes eram vistos como múltiplos da unidade e por isso eram designados por números, em grego aritmos. Mas Pitágoras, já na altura, fazia a distinção entre dois tipos de aritmoi: os protoi aritmoi, números primários ou primos, e que são aqueles que não podem ser gerados via multiplicação por outros aritmoi, que seria o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, etc. E os deuteroi aritmoi, peço desculpa se não estou a pronunciar da forma mais correta, mas que eram considerados os chamados números secundários, que são aqueles que podem ser gerados por outros números primários, como é o caso do 4, do 6, do 8, do 9, do 12 e assim sucessivamente. Assim, os gregos dividiam o que nós designamos por números naturais em 3 classes: os monad, ou unidade ou 1, os protoi, aritmoi, números primos ou primários ou incompostos, e os deuteroi, aritmoi, números secundários ou compostos. De referir que o número 2, que atualmente reconhecemos como sendo o único primo par, durante muitos séculos não era conhecido como primo. Só em 350 a.C., na época de Aristóteles, é que passou a ser considerado como primo. Nós reconhecemos que o 2 é o único primo
par, uma vez que não foi até agora identificado mais nenhum primo par. Mas a questão se poderá ficar em aberto. A título de curiosidade, entre os gregos já depois de Pitágoras, os números primos também eram reconhecidos como retilíneos, lineares ou eutimétricos, mas constituem denominações com uso muito restrito e acabaram por cair em desuso. Outro matemático grego que trabalhou com os números primos foi Eratóstenes de Alexandria, no século III a.C., tendo sido o primeiro a criar a tabela de números primos, que foi designada por Crivo de Eratóstenes. Esta tabela tem início no 2, uma vez que o número 1 não satisfaz a definição de número primo. Ora bem, eu aqui apresento uma tabela que pretende fazer correspondência com o crivo de Eratóstenes, portanto era algo deste género. Nós temos aqui uma tabela com os primeiros 100 números naturais, com exceção de 1 pela razão que eu já referi. E a forma como esta tabela é preenchida é desta forma, ou seja, o nosso objetivo é, através do preenchimento da tabela, identificarmos do 2 até ao 100, identificar os números primos. Então, eles começam pelo 2 e vão, que é o primeiro número primo, par, já agora, e o que eles vão fazer é retirar da tabela, ou seja, nós vamos eliminar desta tabela os múltiplos de 2, ou seja, o que nós conhecemos são que os múltiplos de 2 serão os números pares. De seguida, iremos fazer a mesma coisa para o número primo seguinte, ou seja, o 3, o que significa que através do 3, nós vamos tirar também os múltiplos de 3, uma vez que são considerados números que não serão primos. De referir, claro que, por exemplo, o 6, que era múltiplo de 2, também é múltiplo de 3, mas já foi retirado. Ou seja, no fundo, nós vamos retirar, para além dos que também são múltiplos de 2, vamos tirar os múltiplos de 3, que aparecem assinalados a amarelo. De seguida, passamos para o 5, que será o número primo seguinte, e vamos proceder da mesma forma. Portanto, nós vamos excluir os múltiplos de 5 que ainda não foram excluídos. De seguida, avançamos para o 7 e vamos retirar os números primos, os múltiplos, vamos tirar os múltiplos de 7 que ainda não foram excluídos e faríamos desta forma. O que acontece é que seríamos para o 11, que seria o primo seguinte, mas neste momento já não há mais nenhum múltiplo dos números que não foram sombreados. Ou seja, isto significa que está terminada a busca dos números primos entre o 2 e o 100. E se nós contabilizarmos, há cerca de 25 números primos de 2 até 100. A forma como a tabela é preenchida conduz ao nome atribuído, ou seja, nós chamamos esta tabela o crivo de Eratóstenes. Porquê é que ele tem este nome? Porque todos os números compostos são crivados, ou seja, sobrando só os números primos de 2 até, neste caso, até 100. Para finalizar, os números primos fizeram parte da história da matemática, tendo sido vários os matemáticos envolvidos, tais como Euclides, Eratóstenes, que já referi, Pierre de Fermat, Leonhard Euler, Carl Gauss e George Riemann. Os seus trabalhos acabaram por dar estrutura à teoria dos números e influenciar várias áreas, tal como a matemática computacional. Mas atualmente os números primos ainda continuam a dar que falar. Na verdade, há um programa de voluntariado designado por Great Internet Mersenne Prime Search que se dedica à procura dos números primos. Se tiverem curiosidade, podem consultar este site onde é feita essa pesquisa. E curiosamente, este ano o engenheiro eletrotécnico da empresa de entregas FedEx, chamado Jonathan Pace, após uma procura que já durava há 14 anos, conseguiu encontrar o 50º número de Mersenne. Ou seja, neste site nós procuramos não só um número primo, mas um número primo que seja escrito da forma 2 levantada P menos 1, sendo P um número natural. De referir que nem todos os números de Mersenne são números primos, no entanto, o número escrito neste formato, neste site nós procuramos aquilo que é primo. O número
número primo encontrado por Jonathan tem tem mais de 23 milhões de dígitos, mais precisamente 23.249.425 dígitos. Jonathan Pace ganhou cerca de 2.500 euros com esta descoberta, mas o grande prémio vai ser entregue apenas a quem encontrar o número primo com pelo menos 100 milhões de dígitos, e quem conseguir vai receber cerca de 124,5 mil euros. De referir que este número primo identificado por Jonathan foi batizado por M77232917. E chegamos ao fim desta explicação. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o canal para ter acesso a mais vídeos do BAT Online. O próximo vídeo será então sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, que constitui uma das inúmeras aplicações dos números primos. Até breve!